Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vai tudo bem com os irmãos? Glória a Deus. Bom revê-los esta noite para juntos adorarmos o nome do Senhor. Estamos ministrando no livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu João Marcos, e estamos ministrando no capítulo 3, a eleição dos 12. E demos uma parada para estudar os personagens. É uma proposta que, no momento que comecei a estudar, achei interessante, procurei alguns livros que falam exclusivamente sobre os discípulos, sobre os 12. Então, eu estou estudando os 12, trazendo algumas características para a gente poder visualizar melhor a cada apóstolo, a cada discípulo, a cada um desses que se tornou a força motriz da igreja primitiva. Louvado seja o nome do Senhor. Homens que foram transformados de uma maneira que a gente não consegue entender, como pessoas tão simples, pessoas tão duvidosas, pessoas com tantas deficiências, puderam se tornar tão grandes homens de Deus para levar a palavra do Evangelho. A noite passada nós ministramos de parte geral e entramos no primeiro personagem, que foi Pedro. Então, estudamos um pouco sobre Pedro. Vimos que Pedro é sanguíneo, impetuoso, aquelas decisões impensadas, que variava de 8 a 80, a maneira de falar, a maneira de lidar com as situações e com a própria vida. Então, nós vemos o Pedro nessa categoria, mas Deus foi poderoso, por meio de Jesus, para transformar aquele homem num homem útil para o reino de Deus. Quando mostra as fraquezas, as dificuldades de cada um desses, é para eu e você entender que é possível Deus nos usar, que ainda há esperança para aqueles que querem fazer a obra de Deus. Proposta hoje, está preparado aqui o material para estudarmos André, Tiago, e eu acho que é muito, mas a gente vai tentar ver se dá uma corrida para falar, senão a gente fica só em André. Depende do relógio, se o relógio parar, eu falo os dois, se ele continuar rodando, às vezes não dá para falar dos dois. Vamos iniciar então? Eu quero ler Atos, capítulo 13, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 1 ao 3. Não é para a gente estudar o texto, que ainda vai chegar o tempo de chegar no capítulo 13. É apenas para ver uma sequência que aparece um nome da primeira parte do nosso estudo, que são os 4 primeiros apóstolos, Pedro, Tiago, João e André, para ver essa sequência que aparece aqui. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, capítulo 13 de Marcos, versículo 1 a 3. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, mostre, olha que pedras e seus edifícios. Mestre, E respondendo Jesus, disse-lhe, vê esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no monte das oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Então, nós estamos vendo aí que dos 4 discípulos, até mesmo no capítulo 3, que nós estamos ministrando, é a mesma sequência que se repete. A maioria das vezes vai aparecer o nome dos 3 primeiros e o nome de André nem aparece. Nós vemos que os registros dão menos importância para André. Tanto que tem alguns momentos que só os 3, existem 12 discípulos. Dos 12, 3 são mais chegados. E nós sabemos que tem um que é ainda mais chegado ainda. Mas em termos de liderança,
de pessoas que têm influência no meio dos discípulos, que têm questionamento a fazer, geralmente são esses 4 primeiros. E nessa ordem, Pedro, que é irmão de André, que está por último, Tiago e João, que está aí no meio desta relação do capítulo 13, e aí no versículo, também no capítulo 3, da eleição, nós temos aí, versículo 16, que põe o nome de Simão, depois 17 põe Tiago e João, e o versículo 14, ou 18, 16, 17 e 18. 18 aparece o nome de André. Então, nós estamos estudando André porque, segundo Lucas, os pares de irmãos, Pedro e André. Essa é a proposta, porque estou falando de André em primeiro análise hoje. Então, vamos lá. Quem é André? André é um discípulo de João Batista. A Bíblia fala, o livro de Marcos, diz que 2 discípulos de João Batista estavam naquele dia em que ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E com esta declaração, diz a palavra, que 2 discípulos de João passam imediatamente a seguir a Jesus. E Jesus olha para trás e vê aqueles 2 andando atrás dele e fala assim: o que vocês estão buscando? O que vocês estão procurando? E eles falam assim: mostra-nos onde o Senhor mora, onde o Senhor fica, onde o Senhor se hospeda. E Jesus fala: vem ver. E diz a palavra do texto que eles ficam ali com ele à tarde e à noite. Eles passam tempo, não só acompanham Jesus naquela caminhada, mas também iniciam uma vida, um ministério, um chamado, um relacionamento com Jesus. Então, André é um dos primeiros que acompanha Jesus. Em Marcos não fala nome. Em João revela quem é um. Ele diz que é André e outro discípulo. Ele não fala que é ele mesmo, mas através dos estudos nós compreendemos que os 2 discípulos de João Batista que segue Jesus é André e o João, irmão de Tiago. Amém? Então, este é o André. Ele é irmão de Pedro, irmão mais novo de Pedro, e vem uma característica muito especial de André, que vai ser recorrente no seu ministério, na sua vida. Ele gosta de apresentar Jesus para outras pessoas. Raros são os discípulos que individualmente conversam e trazem pessoas até Jesus. A maioria das vezes você vai encontrar André junto. André apresentando essas pessoas para Jesus. Então, André tem essa característica. Ele é o primeiro, um dos primeiros a seguir a Jesus e também o primeiro a levar outra pessoa a Jesus. E ele leva convidando o seu próprio irmão. Tá, isso nós já estudamos no capítulo 1 de Marcos. Tá bom? Então, ele dá testemunho de Jesus. Encontramos um mestre, encontramos o Messias, encontramos o Cristo, encontramos o prometido, encontramos aquele a qual nós buscávamos, porque João Batista deixava claro: eu não sou o Cristo. Quem é você? Você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. João Batista deixou muito claro esta expressão e essa frase. Amém? Essa declaração. Ele não ficava dissimulado, se escondendo, tentando fazer alguma coisa, não. Ele ficou tranquilo, sabendo que o Senhor Jesus estava por vir e ele era o Cristo. Aquele que o Espírito de Deus descesse de forma corpórea como pomba
o Espírito já tinha revelado a ele: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando ele viu Jesus sendo batizado, quando ele batiza Jesus, que Jesus levanta da água e uma pomba desce do céu, que é a representação do Espírito Santo, a triunidade de Deus, Jesus sendo batizado nas águas, o próprio Espírito Santo descendo como símbolo de uma pomba sobre a cabeça de Jesus, e a voz de Deus, Pai, na nuvem dizendo: este é o meu filho em que me comprasse. Então, André está testemunhando isso, o João está testemunhando isso, mas agora ele resolve seguir a Cristo, e ele leva o seu irmão a Cristo. Isso está lá no capítulo 1 de Marcos, versículo 40 até o 42. Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E ele leva o Pedro até a presença de Jesus. Então, André é um dos menos conhecidos aí desse grupo, primeiro grupo de 4 apóstolos que nós estaremos estudando. Então, nós vemos aí vários acontecimentos importantes. Nós não vemos nem André juntos. Nós vemos Pedro, Tiago e João, os 3. Mas André não está. Por exemplo, na hora que Jesus se transfigura, ele não está. Na hora que eles curam, Jesus cura a filha de Jairo, André não está. Mas nós temos também alguns momentos que nenhum outro apóstolo está, mas o André está, que é este momento aqui, que ele vai conversar, vai fazer pergunta. Pedro, Tiago, João e André estão juntos e fazem questionamento. Jesus, quando vai ser esse dia que vai acontecer essas coisas que o Senhor está dizendo? Que sinais o Senhor nos dá para a gente esperar, né? Aguardar aí. Então, outra hora nós estaremos entrando nesses detalhes, mas hoje cabe apenas essa relação aí. Não há dúvida que ele possuía algum relacionamento com Cristo, um relacionamento profundo. Primeiro, é um dos primeiros que se apresentam. Antes de Jesus separar ele para ser um dos 12, antes de Jesus chamar ele para ser discípulo, ele tem o desejo de seguir a Cristo, porque ele já estava ouvindo João Batista dizendo que ele seria o Messias, que ele é aquele que havia de vir. Então ele creu na palavra do João Batista, e ele segue Jesus a partir daquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. André foi o primeiro de todos esses discípulos. O seu jeito, né, de servir a Deus é um pouco diferente, mas ele é um dos primeiros evangelistas, porque ele traz o Pedro e também leva outras pessoas. Nós temos aqui, possivelmente, eles 4 se conheciam muito, tanto Pedro como Tiago e também João e André. André e João eram os irmãos mais novos, andavam juntos seguindo João Batista, estavam lá no Jordão quando Jesus foi batizado, amém? E Pedro não estava, né? E nem o Tiago, mas em outros momentos apresenta os 2 juntos e Jesus chama os 2. Louvado seja o nome do Senhor. Para ser os 12, Jesus vai chamando eles 4, né? Para estar servindo a Deus. Então, André, ele não era daqueles que gostavam de aparecer, mas era aqueles que trabalhavam nos bastidores, né? Embora a palavra de Deus não fala muito sobre André, nós percebemos que ele está sempre por trás fazendo alguma coisa. Nós vamos observar isso quando ele traz, Jesus vai multiplicar pães e peixe, e ele traz o menino. André apresenta para Jesus: Jesus, eu tenho esse menino aqui que ele tem 2 pães e 3 peixinhos.
E Jesus utiliza daqueles elementos para fazer a multiplicação, fazer um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, André estava atento. Vocês acham que André sabia que aquela quantidade de pães e peixe eram insuficientes? Sim ou não? Mas André fez a sua parte. Deles vós de comer, Jesus mandou. E aí vem o Filipe e começa a fazer cálculo. Senhor, mas nem 200 denários dava para comprar pães para todos servirem. Então, Filipe faz conta. É um pouco mais objetivo. Nós não temos dinheiro. E ainda que tivéssemos dinheiro, aonde iríamos comprar se não tem mercado aqui perto, não tem aonde vende? Despedio para que eles possam ir para onde se vende o alimento. Jesus, não, dê vocês a eles de comer. Então, André é aquele que traz a solução, é aquele que traz alguma coisa, é aquele que vê a nuvem do tamanho da mão do homem e já fala, avisa para o rei que vai chover. Mais ou menos aquela palavra lá de Elias, pode falar que vai chover. Né? Então, é esta fé, acreditar que Jesus pode fazer alguma coisa. Eu não consigo, eu sou limitado, eu não dou conta, eu não consigo, mas Deus é poderoso para salvar, Deus é poderoso para fazer milagre, Deus é poderoso para fazer algo. As minhas forças estão acabando, mas qual é a minha parte? É continuar crendo, é continuar me apresentando, é continuar vindo para a presença de Deus, é continuar entrando na presença do Senhor. E André fazia isso. Ele acreditava que Jesus era suficiente, que Jesus era poderoso para fazer algo a respeito daquilo. Ele já tinha participado do milagre de Caná da Galileia, em que talhas vazias foram apresentadas para Jesus. E Jesus disse, enche essas talhas de água. Acabou o vinho. E Jesus faz uma oração. Já tira parte daquela água para que seja levada para o mestre-sala, para aquele que é o sommelier da época, aquele que era responsável pela qualidade do vinho. E aquele homem experimenta o vinho, porque a gente não sabe se ao colocar e tirar, ou enquanto os servos que sabiam que era água estavam caminhando, foi acontecendo um milagre. A gente não entende, só sei que houve milagre. Aquele servo sabia de onde tinha saído aquele vinho. E Jesus tinha feito aquele milagre. Do nada. Sem vinho, ele não multiplicou vinho. Jesus transformou água em vinho. Amém? Então, Jesus poderia também fazer algo a respeito ali. Era a fé de André. Como é bom, irmãos. Às vezes a gente não sabe pregar a palavra de Deus. André tem muitas dessas características. Você não vai ver André pregando para a multidão. Você não vai ver André escrever uma linha, um versículo na Bíblia. Mas André tinha fé. André era um homem de fé. Um homem que sabia do poder de Jesus. Ele creu antes que Jesus o convidasse. Ele creu que Jesus era o homem de Deus, que Jesus era o Messias, que Jesus era aquele que havia de vir. E ele agora crê que Jesus pode fazer também milagres. Então, André está seguindo o mestre. Foi então que deixaram a pescaria para se dedicar a um discipulado mais permanente em tempo integral. A primeira chamada em que eles seguem Jesus sem Jesus chamar. Depois Jesus passa na praia e chama Pedro e Tiago, Pedro e André. Depois ele chama Tiago e João. Essas primeiras chamadas era para ser discípulos, seguir a Cristo, ouvir o que Jesus tinha a dizer.
No capítulo 3, nós temos a chamada para fazer parte do colégio apostólico, para fazer parte dos 12 apóstolos, para fazer parte dos 12, do número de pessoas que iriam pregar, a qual o próprio Cristo disse que no reino vindouro, Jesus estaria ali para reinar e haveria 12 tronos, e os seus discípulos, ao qual Jesus estava chamando, sentariam em cada um num desses tronos e julgaria as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Então, André, ele consegue enxergar o potencial das coisas. Enquanto muitos estão duvidosos, como o caso de Filipe, mas a gente não tem dinheiro para comprar pão. E como que seria essa logística de trazer pão para tantas pessoas, 5.000 pessoas? André, né? André é esse que leva, que destaca, que consegue ver que há possibilidade, ainda que ninguém esteja enxergando, ainda que eu mesmo não consiga enxergar por completo, Jesus pode fazer algo ao meu respeito, ao respeito deste problema, e é assim que a gente se apresenta ao Senhor. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades. A Bíblia chega a dizer que se na hora da dificuldade a nossa fé se mostrar fraca, como é que vai ser? Se a gente não tiver força, se a gente se mostrar fraco na hora da adversidade, a gente não vai conseguir sobressair, conseguir vencer. Então, nós temos que ter graça de Deus para sermos fortificados pelo Espírito de Deus. Então, André enxergava o valor das pessoas, viu potencial nesse jovem. E ele não pega da mão da criança e apresenta, não. Ele leva a criança junto. Ele leva aquele jovem junto para Jesus. Né? O que mais? João 12, versículo 20 até o 22, ali mais ou menos, mostra que alguns gregos procuraram Filipe para poder conhecer Jesus. E ele, Filipe, leva essas pessoas até André. Não é até Pedro. Não é direto a Jesus. Então, parece-me que André fazia uma ponte entre os outros discípulos e também Jesus. Muitas vezes Jesus dizia: vou na sua vida por causa de André. Eu escrevi esta tarde e coloquei aí, né, o chamado de André, apesar que foi essa aqui da semana passada. André se destacou não por fazer muito, pelo menos aos olhos da maioria, porque parece que quando a gente está nos bastidores, parece que o nosso trabalho não aparece, mas quem trabalha nos bastidores não se preocupa com o nome. É ou não é? Porque às vezes você já está nos bastidores, às vezes o pastor não sabe que você está nos bastidores. Geralmente, quem gosta dos bastidores não gosta nem de aparecer. Então, aparentemente, parecia que André estava fazendo pouco diante dos outros discípulos. Mas André estava trabalhando por trás, levando pessoas, dando acesso a Jesus para essas pessoas poderem chegar mais perto. André era constante e tinha a determinação de ser útil ao serviço e propósito de Cristo. Foi ele que falou, já falamos isso, né, de Jesus para Pedro. Ele é o primeiro a falar de Jesus para alguém, falou para o irmão. É uma coisa interessante. Às vezes tem cristãos que não visitam um irmão porque ele é católico, porque ele é espírita. Eu não estou nem falando amigo. Eu estou falando do irmão, parente. Às vezes, quando uma pessoa torna evangélica, às vezes a família vira as costas para essa família. E o crente começa a nadar longe da família e está muito bem entre os irmãos na igreja e esquece da sua família. Mas André não.
a primeira coisa que ele fez foi levar Jesus para dentro da sua casa, levar Jesus para dentro da sua família, convencer o irmão, trazer o irmão para perto de Jesus. E Pedro se tornou depois um dos mais proeminentes dos discípulos, e ele foi conduzido por André, esse primeiro que era também discípulo de João Batista. Eu escrevi aqui, ele não realizou milagre, mas apresentou os elementos que contribuíram para Jesus realizar a multiplicação. Esse milagre da multiplicação. Precisa-se de discípulos que falem menos e seja proativo e discreto, que saia do discurso eloquente e simplesmente haja para o bem da obra de Deus. Amém? Parar de falar muito e fazer alguma coisa. Porque tem gente que fala, eu já tive pessoas que chegaram para mim e já falaram, eu sei pregar, sei cantar, sei fazer, sei acontecer, e às vezes você vai ouvir, você fala, meu Deus do céu, não dá. Não faça autopropaganda não, porque às vezes pode ser que dê errado, né? Às vezes a pessoa tem desejo, é uma coisa. Então você precisa de quê? Estudar. Dedicar tempo no estudo, na leitura da palavra, porque aí sim você vai estar habilitado para poder fazer a obra de Deus. Deus pode usar alguém na simplicidade? Pode. Eu ouço, quando estava vivo, né? Eu gostava muito de ouvir o pastor Divino Gonçalves. Todos aqui conheceram, né? Eu que conheci menos, que eu tenho pouco tempo aqui, e cheguei aqui tem 15 anos aproximadamente, então eu não conheci tanto o nosso pastor, né? Mas ele era daqueles que ministravam a palavra simples. A mensagem que ele pregava era simples, mas quase todos os cultos, quando ele fazia o apelo, almas se rendiam ao Senhor. Como que uma pessoa tão simples podia ser assim? É a presença do Espírito Santo atuando, trabalhando nas nossas vidas. Mas, com certeza, era um homem que lia a palavra de Deus, dedicava na leitura da palavra de Deus, se preocupava em praticar a palavra de Deus. Era um homem que observava os mandamentos do Senhor. É inegável como ter sucesso na vida ministerial. Amar a Jesus, fazer a obra dele, desligado de nomes, irmãos. Eu era professor da escola dominical e auxiliar na obra do Senhor. E eu dizia na sala de aula para os adolescentes, que eu ministrava aula, a minha primeira igreja foi a escola bíblica dominical, a classe de adolescente. E eu ministrando a palavra de Deus ali para eles, eu dizia para eles, vocês não precisam que ninguém veja vocês fazer as coisas. Façam as coisas para Deus. E dei uma palavra nesse sentido numa das escolas bíblicas dominical. Um dia, na hora da oração, todo mundo de olho fechado, eu abaixei para virar o tapete. Não tinha ninguém vendo. Mas aí saiu um adolescente do banheiro e falou assim, né, tio? Lembrando da palavra que eu tinha ministrado. Como é bom pregar e fazer. Irmãos, é maravilhoso. Você, ao invés da gente se preocupar com nomes, a gente vai trabalhando pelas pontas, a gente vai trabalhando pelas beiradas, como diz os mineiros, né? Vai trabalhando no caladinho. Ninguém precisa ficar sabendo. A glória dele, aquilo que a gente faz em oculto, ele nos recompensa publicamente. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra de Deus quem diz. Quando você for orar, fecha a porta do quarto. Ora o teu pai que está em secreto, porque ele depois pode te recompensar publicamente, por causa da sua vida de oração, de jejum, vai trabalhar vários aspectos ali, da gente fazer sem ninguém saber. Você vai dar oferta, a sua mão direita, não precisa saber o que está na mão esquerda, ou o que está na mão esquerda, o que está na mão direita. Nem a mão precisa saber. Não precisa tirar, né?
a nota e mostrar para todo mundo. Não. Às vezes é muito, às vezes é pouco, é o que você quer, é o que você pode naquele dia. Oferta com amor. Abre o coração, oferta com amor. Deus que está em secreto, Deus é que vai te recompensar. André servia a esse Deus que via aqueles que estavam em secreto, como ele falou com Natanael. Natanael falou: pode vir alguma coisa boa de Belém? De Nazaré, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí o Filipe fala: vem ver. E quando ele chega, Jesus fala: eis um cidadão dos céus. E aí, ele fala: de onde o senhor me conhece por acaso? E Jesus falou assim: antes que Filipe te chamasse, eu vi. Antes que alguém te visse, ninguém te viu, mas eu vi o seu trabalho, eu vi a sua devoção, eu ouvi a sua oração. Deus está falando com você nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Quantas mulheres de oração, quantos homens de oração que às vezes não pregam, não têm uma palavra para falar no púlpito, às vezes fica nervoso diante da igreja, mas são homens de Deus, mulheres de Deus, que estão trabalhando como formiguinhas, né? Lado a lado, ajudando a obra de Deus a caminhar. André, este homem de Deus, este discípulo ficou marcado pela constância. Era alguém que não se preocupava com o holofote, mas ele era constante. Ele não era 8 ou 80 igual Pedro, mas ele estava lá sempre crendo, sempre acreditando. Você nunca vai ouvir o nome de André envolvido em polêmica. Você nunca vai ouvir. Sempre ele está fazendo alguma coisa. Parece secundário. Jesus vai curar, Jesus vai fazer um milagre, mas Pedro está lá, o André está lá entregando, aqui esse rapaz aqui com pão e com peixe. Esses rapazes aqui estão querendo conhecer o Senhor. Esta pessoa aqui está querendo saber quem é o Senhor. Eu trouxe ele para te conhecer. E Jesus fazia os milagres. Quando a gente lê com um todo, a gente não vê essas coisas. A gente vê Pedro. A gente vê João deitado ali no peito de Jesus. A gente vê o Tomé, deixa eu colocar o dedo nas tuas chagas. A gente vê esses questionadores, mas a gente não percebe aquele passo a passo, aquela continuidade. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa, abençoar a sua igreja e ter mais pessoas desse tipo na igreja para fazer a obra do Senhor. Uma das características importantes que Cristo procurava no discípulo é essa constância, sempre facilitando ou trazendo pessoas para conhecerem a Cristo. Em João 6, versículo 8 e 9, é que está registrado aí que Jesus leva esse rapaz aí, né? Eu falei 2 pães, mas é 5 pães de cevada no versículo 9 e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Até ele mesmo faz esse questionamento, mas ele mesmo assim faz a parte dele. A minha parte é crer, a minha parte é apresentar para Jesus, a minha parte é fazer isso aqui, o resto agora deixa com o Senhor, e o Senhor sempre faz aquilo que nós não podemos fazer, amém? Deus pode fortalecer você no seu casamento, Deus pode fortalecer os seus relacionamentos com seus filhos, Deus pode fortalecer você no relacionamento, dentro da igreja, no seu trabalho. Deus pode cuidar de você, aonde você não pode. Às vezes, como cristão, a gente é rejeitado, mas não se preocupe, o Senhor Jesus está nos vendo, Jesus está te vendo, Jesus está vendo o seu trabalho, Jesus está vendo a tua paciência, Jesus está vendo o seu amor pela obra dele, e o Senhor não deve nada a ninguém. Aonde ninguém está vendo nada, André está vendo e pode levar até Jesus, Então ele fez isso, ele não ficou parado. A capacidade que Deus tem
de usar uma dádiva, poucas coisas, pequenas coisas, como é o caso aqui dos pães e dos peixes, não é de forma alguma influenciada pelo tamanho dessa dádiva. A gente pode lembrar que o próprio Elias, o Senhor sustentou ele na casa de uma viúva pobre. Podia ter mandado ele para a casa de alguém que tinha dinheiro, mas mandou ele para a casa de uma pobre, estrangeira, e que estava fazendo o último bolo para poder comer e morrer. E ele falou assim, faz primeiro para mim. E ela fez, obedeceu. E não faltou pão naquela casa, não faltou farinha, não faltou o azeite naquelas panelas, até o dia que durou aquela seca. Deus sustentou Elias e sustentou aquela casa e aquela família. Amém? Então, não importa o tamanho da coisa, não importa o tamanho da tua fé, pode ser do tamanho de um grão de mostarda, você pode fazer coisas extraordinárias em Jesus, no nosso Deus. Amém? Lá em Efésios 6,6 diz assim, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Esse é o André. É o retrato perfeito de André, daqueles que trabalham em silêncio, daqueles que não estão preocupados em ter o nome deles destacado. Certa vez eu era auxiliar, eu trabalhava ajudando o departamento de mocidade. Eu era um dos vice-presidentes da mocidade. Eram 3, eu era o terceiro. Na hora de fazer aquele panfletinho que colocava o nome antigamente, a gente botava o nome de todo mundo, né? Aparece o nome de todo mundo. E meu nome nem apareceu naquele papel. Me entregaram, eu olhei e não vi meu nome. Eu falei assim, eu vou trabalhar, vou continuar aqui trabalhando. Aí uma pessoa fazendo crachá, fez uma brincadeira comigo. Fez um crachá para mim e colocou assim, banheiros. Eu era vice da mocidade. Eu ia passar os cultos, assentado no púlpito, ajudando na festividade. Aí ele escreveu lá, banheiros. Edson Reis, banheiros. Eu peguei o crachá, coloquei no peito e trabalhei a festa toda cuidando dos banheiros. Não precisa, irmãos, de ter nome destacado. Quem é que vai lá no banheiro? Só quem está precisando, né? O certo é a gente usar o banheiro em casa e não precisar de estar usando o banheiro aqui toda hora, andando, entrando e saindo, como muita gente faz. Não é aqueles que saem, às vezes, uma vez, por necessidade. Tem muitas pessoas, idosos, às vezes as mulheres têm umas necessidades que os homens não têm, elas precisam sair. Vão lá, sai e volta, não tem problema nenhum. Mas tem gente que vai lá fora para conversar, para bater papo. Tem gente que não assiste o culto, que perde a mensagem. Mas, irmãos, eu entrei dentro do banheiro, tinha papel grudado no teto, na primeira noite de festa, jogaram papel até no teto. Aí você tem que ir com a vassoura lá, com o rodo, e tirar os papéis, estão no teto, que o filho de uma mãe e de um pai crente, só falta ele ser crente. Banheiro não é feito para você pegar o papel e jogar em qualquer lugar, tem um cesto de lixo, tem um local correto de colocar o papel, largar a torneira aberta, né? Então eu ficava entrando nos banheiros, tirava os papéis do cesto de lixo, botava no saco, amarrava, colocava lá fora. Irmãos, eu passei a festa da mocidade fazendo isso. Hoje eu posso falar, né, que isso já faz mais de 25 anos, mais de 30 anos, isso quase, que eu fiz isso. Posso falar hoje que ninguém que estava lá está aqui, né, para poder ouvir. Mas, irmãos, que coisa boa é fazer a obra de Deus, não importa o nome.
Irmãos, tem hora que a gente está com a mão ocupada, querendo abrir a porta do carro, e não chega um filho de Deus para ajudar. Se você quiser ser útil, é só olhar para um lado e para o outro, a gente pode usar. Aquele que se aproxima, aquele que pergunta, está precisando de alguma coisa? A gente fala, estou, me ajuda aqui. Amém? Que possamos ter esse espírito que também André tinha, de ser voluntário, não servindo à vista, como está escrito em Efésios, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Irmãos, quando eu chego aqui, às vezes, numa consagração de surpresa, irmãos, a obra de Deus está sendo feita. Às vezes eu chego num culto do lar, na rede lá, a obra de Deus está sendo feita. Se eu for, se eu não for, a obra de Deus está sendo feita. Existe um grupo, existem pessoas que amam a obra de Deus, que se preocupam com a obra de Deus e vão trabalhando e vão fazendo. Parece que não cansam. Eu acho que tem graça de Deus envolvida nesse negócio aí. Só pode ser a graça de Deus sendo derramada sobre a vida dessas pessoas, que trabalham sem precisão de aplausos, sem precisão de destacar o seu nome, não leram o meu nome, esqueceram de mim. Deus não esquece os seus, Deus não esquece quem trabalha para Ele. Deus é o galardoador, o meu galardão está comigo. Ele não entregou ao pastor para te dar um galardão, mas Ele mesmo tem um galardão, e será dado a todo aquele que vencer, aquele que chegar na presença do Deus vivo, esse vai receber esse galardão. Ele era uma dessas colunas impressionantes. Assim como Pedro, assim como Tiago, assim como João, ele também era importante para Jesus. Jesus sabia que podia se afastar dos outros e André permanecer no grupo. André estaria ali também transmitindo o seu pensamento, se fosse necessário. Ele era uma daquelas pessoas raras, dispostas a ficar em segundo lugar, em dar apoio. Irmãos, como nós estamos precisando de pessoas que apoiem a obra de Deus. Às vezes as pessoas só querem pregar no culto de domingo, que está cheio. Não quer ir num rede lá, não quer pregar no culto de terça. No de quinta não, porque o de quinta sou eu. Independente da quantidade de pessoas aqui, geralmente sou eu, pastor Paulo, ou um convidado, muito raramente isso acontece, né? Mas essa responsabilidade é minha. Ele não se importava em ficar em segundo plano. O prazer dele era que ele estivesse ocupado fazendo a obra de Deus. Eu acho que isso tem a ver com quem está ocupado. O dissoluto, aquele que está desocupado, aquele que é preguiçoso, não vou falar nem desocupado, porque desocupado às vezes é temporário, mas o preguiçoso é da natureza, o preguiçoso. Então o preguiçoso acha desculpa para não fazer, mas aquele que é diligente, ele acha desculpa para fazer alguma coisa. Ele acha um jeito de fazer alguma coisa. Outras igrejas que eu pastorei, tem gente que inventa cargo para trabalhar na igreja. Teve uma irmã que falou para mim assim, pastor, eu vejo o senhor todo domingo tendo que ir na padaria antes de vir para a escola dominical, que a igreja é pequena, o pastor faz de tudo, né? Abre igreja, fecha igreja, né? Preocupa com portaria, o pregador vem para o púlpito, o pastor vai para a porta, eu já fiz tudo isso, tendo que fazer um monte de coisa dentro da igreja. Dá aula de escola dominical, prega no culto à noite e vai embora. Graças a Deus, essa igreja eu não preciso fazer tanto. Tem muita gente que ama e que faz a obra nessa igreja,
que escutou o chamado e se coloca no lugar para ser usado, independente aí da quantidade de pessoas ou do dia, ele está lá trabalhando. O mais importante é ser útil na obra do Senhor. Enquanto tem uns, que estão em casa, eu falei isso na quinta-feira passada, esperando o pastor ir lá chamar, ou foi na escola bíblica dominical, esperando alguém chamá-la, nós temos o tipo de André, esse tipo de homem de Deus, que trabalha calado, que parece que não está fazendo nada, mas está fazendo muito na obra de Deus. Que se preocupa com o novo convertido que chega perto da reunião e às vezes não tem acesso ao pastor. Mas ele vai lá e fala, tal dia tem culto, você quer aceitar Jesus? Eu te levo lá na frente. Acabou. Aquelas pessoas que notam diferente, que notam as pessoas novas na igreja. Eu fico falando de mim, irmãos, mas é porque eu podia falar de outros, mas eu estou contando de mim porque eu já fiz. Quando eu era solteiro, eu amava ver o diferente da igreja. Chegava um jovem, um rapaz, que eu nunca tinha visto. Eu chegava lá perto dele, a paz do Senhor. Às vezes a pessoa respondia, às vezes não respondia, às vezes não era nem crente. Que bom que você veio hoje. Tal dia vai ter um evento da mocidade, vai ter umas brincadeiras, vai ter um evento que vai ser só para jovem, vem nesse dia, a gente chama dentro da faixa etária, tem um irmão novo na igreja, que chegou na igreja, tem conjunto dos varões, tem conjunto dos homens, vem fazer parte do conjunto dos homens, vem cantar na igreja, e a gente vai colocando as pessoas, interagindo, a gente é aquele elo da corrente que conecta as pessoas diferentes e fazem parte da corrente, que é o Evangelho, que é o poder de Deus, que é a vontade do Senhor, a união da igreja. Estamos precisando dessas pessoas que são elos. André era um tipo de pessoa que a gente pode chamar ele de elo. Ele sempre estava conectando pessoas a Jesus. Deixa Deus te usar nesta igreja. Continue sendo usado por Deus nesta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É porque André sempre visava a glória de Deus. Hoje eu escrevi aí, o exemplo de André. Acho que vai ter alguma coisa que repetiu da semana passada. André representa aquele tipo de pessoa que prefere o anonimato. Ele faz parte daquela equipe que trabalha nos bastidores. Daqueles que muitas vezes faz um trabalho pesado, faz a maioria do trabalho. Irmãos, tem pessoas que não entendem o que é ser vice. Dizem que vai demorar a ter um vice-presidente igual o Maciel. Você não ouvia muito falar do Maciel, só quando ele assumia a presidência. Às vezes ele ia fazer uma representação, mas você vê os outros só com picuinha, com discussão, ou então puxando o tapete, derrubando o presidente, que nós tivemos 2 impeachment no Brasil. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer, quando eu era líder, vice-líder, que eu ia trabalhar em departamento, eu gostava de ser vice, porque eu trabalhava igual o líder. Às vezes parecia que eu estava fazendo mais. Não tem problema. Faça a obra de Deus. A responsabilidade está na cabeça do líder. A gente aproveita para trabalhar, para avançar, para fazer, onde tem uma brecha, onde tem uma entrada, e a gente vai cercando, e depois, no final, a glória é do Pai, a glória é de Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, por estar nesta igreja, de ter um vice. Eu vou falar do Paulo, porque eu não, por causa da pandemia, me tirou um pouco o convívio com o pastor Aldenir. Mas, no primeiro ano também, pastor Aldenir, eu posso falar do senhor, No primeiro ano que a gente esteve aqui, era todo dia a abertura do culto de domingo, o senhor de joelho aqui, orando e falando com Deus. Eu não precisava preocupar em chegar, porque na hora que eu chegasse, pastor Aldenir, todo domingo estava aqui, antes da pandemia, orando nos domingos.
Quem lembra disso? Eu lembro. Pastor Paulo é um amigo. Desde o primeiro dia que eu estou aqui nesta igreja, eu tenho tido essa harmonia de trabalhar com o pastor Paulo. Amém. Mas assim, eu estou falando agora no momento de pessoas que estão trabalhando, auxiliando do lado como vice, né? Qual eu já fui vice também. E eu tentei trabalhar da melhor forma possível. Irmão, que coisa boa. Que prazer ser o pastor desta igreja, igual o irmão Hélio falou. Muitas pessoas trabalhando, ajudando, em coesão para o crescimento do reino de Deus. Né? Então, que Deus continue aí abençoando. Às vezes, pastor Paulo só avisa. Estive na casa do casal fulano de tal. Estive visitando a irmã fulana que está doente. E só me passa o relatório. Irmãos, que coisa maravilhosa de saber que os irmãos estão trabalhando, fazendo a obra de Deus, independente, às vezes até do líder. Mas não estão fazendo para servir a homens, mas estão fazendo a vontade de Deus de coração. Que coisa maravilhosa. Então, é essencial para o crescimento do reino de Deus. A gente faz, parece que está fazendo mais do que o líder. Não se preocupa. O galardão está com ele. Quem der um copo de água para um profeta, recebe galardão de profeta. Então, se eu estou fazendo, auxiliando a obra de Deus, auxiliando o líder, não só levando água, mas ajudando mesmo a dividir o peso da obra, vai receber o galardão de pastor, vai receber o galardão de líder. E às vezes não tem a responsabilidade do líder, mas Deus, Ele é fiel, Ele não vai deixar nenhum serviço sem recompensa. Ele é que tem um galardão, Ele que vai nos abençoar. Eu escrevi, nunca pregou para a multidão, o André, nunca escreveu nenhum livro, mas entendeu a importância do serviço de formiguinha. Fazer um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. Irmãos, a coisa mais maravilhosa da obra de Deus é voluntário. Jesus não falou para ti, para André, a partir de agora você é aquele que faz a relação entre mim e qualquer pessoa estranha que queira vir falar comigo. Não, possivelmente não. Porque ele fez isso primeiro com o irmão dele mesmo. Jesus não falou para ele, chama Pedro, teu irmão, e traz ele para eu conhecer. Não, foi iniciativa dele. Então, todas as outras ações estão dentro aí do caráter dele, do amor dele pela obra e pelas pessoas, para que elas pudessem ter acesso e conhecimento de Deus. Fazer um pouco a cada dia, fazer o que está ao seu alcance. O resultado de levar pessoas até Jesus foi que ele viu este amor de Jesus, essa compaixão de Jesus se materializar em obras, em milagres. Ele pôde participar e perceber, hoje valeu a pena. Hoje foi bom demais o culto. Hoje foi gostoso estar na igreja. Eu vi o milagre acontecer. Eu estava perto quando Jesus falou, quando Jesus deu uma palavra e que alegrou aquele coração e transformou aquela vida. Louvado seja o nome do Senhor. O resultado é que a gente vai ver este tão glorioso amor de Jesus se materializar, se transformar em obras. Alguns por causa de André receberam milagres nas suas vidas, ou contribuíram, no caso desse rapaz, para que o milagre acontecesse. Que Deus levante Andrés no meio da igreja. Hoje, pessoas mais preocupadas com dar glória a Deus do que com reconhecimento pessoal. Isso é bom demais, irmãos. Você fazer a obra de Deus sem se preocupar. Eu amo fazer a obra de Deus. O que eu estou fazendo aqui nesta igreja, pregando, dando culto de ensino,
eu faço há muitos anos na minha vida. Desde 2002 que eu sou pastor. No nome, na carteirinha. Mas muitos anos antes, desde diácono, que eu pastoreio. Já é mais de 30 anos que eu faço a obra do Senhor. Igrejas pequenas, igrejas... Teve um culto que eu terminei depois do horário. Tinha 2 pessoas. Um senhorzinho e uma senhorinha. 2 anciões. Eu só tinha 2, eu pregava, olhava para um, pregava, olhava para o outro, pregava, olhava para um, pregava, olhava para o outro, e Deus foi me treinando até chegar aqui. E eu estou aqui só de passagem. Daqui uns dias eu vou para outra igreja. E eu vou continuar fazendo a obra de Deus com amor, glorificando a Ele, independente da quantidade de pessoas que estão me escutando. Mas são pessoas que querem ser transformadas, pessoas que querem ser usadas, pessoas que querem melhorar, pessoas que querem alcançar o céu. Então a gente vai trazer a palavra de Deus, com o intuito da palavra de Deus trazer transformação. E aqueles que ouvem a palavra de Deus com amor, a palavra de Deus impacta, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus modifica a nossa alma, a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é André. Nosso horário já está encerrando. Chamar o presbítero Alain, por favor. Nós vamos falar em outra doutrina sobre Tiago. Irmãos, que você possa ser despertado a fazer a obra de Deus. A ser um ministro da obra de Deus. A ser alguém que não se conforma em conhecer a Cristo apenas, mas também deseja levar esse Cristo para a sua casa, para a sua família, como Cornélio, né? Que convidou toda a família. Ele recebeu revelação do céu, recebeu revelação dos anjos, e aí ele fala, ó, um homem veio falar comigo, e me mandou chamar você, e eu mandei chamar Pedro, e Pedro veio, mas ele reuniu toda a sua casa, toda a sua família, todos aqueles que estavam debaixo da sua autoridade, para ouvir a mensagem do homem de Deus. E as pessoas foram batizadas e receberam o Espírito Santo sobre as suas vidas. Olha que maravilha, irmãos. Você trazer alguém para a casa do Senhor e essa pessoa crescer no Evangelho. Às vezes ele vira até um pastor e você não. Não tem problema. Quem trabalha nos bastidores não se preocupa consigo mesmo. Quem está nos bastidores se preocupa com a glória de Deus. André, ele também recebeu parte daquilo que o Pedro fez, porque Pedro é um discípulo dele. Tudo que o discípulo produziu, aquele que foi para a frente, para a obra de Deus, por causa do testemunho de André. Eu vou, André. Você já falou do João Batista, eu escutei, vi que ele era homem de Deus, agora eu vou ouvir esse Jesus, e vou ver como é esse Jesus. E ele foi maravilhado pelos milagres, contagiado pelo poder da palavra de Deus. Irmãos, convida alguém para ouvir uma doutrina, seu vizinho, seu amigo, seu familiar. Está chegando o culto da família, como Paulo gosta de frisar. Convida aquele amigo, aquele familiar para vir no culto da família. Convida o seu vizinho. Deixa Deus te usar. Traz, deixa entrar, dá suporte, dá um copo com água, né? Faz alguma coisa e deixa o resto com Jesus. Jesus sabe o que vai fazer. Quem sabe é domingo mesmo que Deus vai fazer um milagre na sua família, na sua casa, e Ele pode salvar essas pessoas. Louvemos a Deus.